O clássico Pequeno Príncipe está em São Paulo como tema de uma exposição imersiva que comemora os 80 anos do lançamento do clássico infanto-juvenil. Instalada no Shopping Vila Olímpia, em uma área com mais de 700 metros quadrados, a exposição traz uma série de novidades. É um programão para principalmente essas férias escolares, viu? Tem alunos que já estão de férias ou então as férias estão se aproximando. E os ouvintes da Band News FM, inclusive, vão poder acompanhar essa exposição. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Mas, para trazer mais detalhes dos encantos da mostra Pegadas do Pequeno Príncipe, a gente conversa agora com a curadora da exposição, Mônica Cristina Ferreira Correia. Obrigada por atender a Band News FM. Mônica, bom dia. Bom dia, eu que agradeço por essa oportunidade fantástica de falar desse trabalho tão bonito. Conta mais pra gente sobre essa exposição. O que ela traz, é claro, que você puder contar de spoiler, né? Sem estragar a experiência de quem vai, com certeza, acompanhar em São Paulo. O Pequeno Príncipe já é tão conhecido que é difícil a gente dar um spoiler, mas mesmo assim, no caso dessa nossa exposição, Débora, a gente conseguiu porque trouxemos à tona detalhes da confecção, da redação dessa obra e também da sua ilustração, que foi feita pelo próprio autor, que não são nada conhecidos ou muito pouco conhecidos aqui no Brasil e mesmo no mundo, né? São coisas, segredos, vamos dizer, um baú de curiosidades. Também trazemos um pouco mais sobre a vida do autor, que por conta do sucesso dessa obra ficou bem menos conhecido do que o próprio personagem, do que o próprio livro. Antoine de Saint-Exupéry foi também piloto de avião e o Pequeno Príncipe é, na verdade, o seu último livro. Então, na exposição, as pessoas vão poder, né, os visitantes conseguem fazer a conexão de toda a sua biografia com a obra final, que é O Pequeno Príncipe, uma espécie de síntese do seu pensamento, que é muito profundo e muito interessante e atual, por isso esse sucesso no mundo todo, né? Sempre atual. Eu estou dando uma olhada aqui, que são mais de 10 ambientes, são 12 ambientes. E eu estava lendo, na Sala dos Asteroides, o público vai interagir com cada planeta, inclusive poder mergulhar, né? Como se estivesse mergulhando no livro. Conta um pouquinho mais sobre esses ambientes. Então, é que o Pequeno Príncipe ele faz, né, como se fosse uma jornada de um pequeno herói. Nesse sentido, ele obedece à trajetória dos velhos romances de cavalaria mesmo, do que a gente conhece da tradição de um herói. Sai da zona de conforto por um conflito, no caso ele tem um conflito com a sua Rosa, vai em busca de uma aventura maior ou de si mesmo, como se fosse a procura do santo grau, né, sobre o seu grau. Aí ele vai, então, nessa procura, passar por todas as provações, ele vence as dificuldades, recebe uma espécie de recompensa e está pronto para retornar ao lar. Então, essa jornada é mais ou menos típica, assim que se constitui, né, na literatura clássica. O Pequeno Príncipe ele não foge à regra, embora às vezes a gente não perceba. Ao brigar com a Rosa, ele vai fazer uma viagem pelos planetas. Então, essa sala realmente dos asteroides, você comenta, ela é muito interessante, porque primeiro que o visitante pode entrar em contato material, vamos dizer assim, com cada um desses planetas. Ele vai ouvir esses personagens falando, ele vai poder realmente mergulhar nesse universo de viagem do Pequeno Príncipe, e cada planeta traz uma espécie de antilição, de aprendizado sobre aquilo que não se deve fazer na vida. Então, essa parte é como se o visitante estivesse fazendo junto com o príncipezinho a sua jornada, planeta por planeta. Nós tomamos o cuidado de usar os desenhos originais para tudo, né? Então, é realmente como se estivesse dentro do livro. Essa é a experiência imersiva que acontece. E é uma obra de tanto sucesso, né, que foi, enfim, traduzida para diversos idiomas, um dos livros mais vendidos, inclusive, né, que continua atual, como você falou. Eu estava pensando aqui, a gente recentemente teve a estreia de um filme no cinema, o Divertidamente 2, que muita gente acha, mas é para criança, que fala sobre as emoções, e na verdade é para muitos adultos. É claro que as animações acabam atraindo os pequenos também. Quando a gente fala do Pequeno Príncipe, as ilustrações acabam atraindo o público infantil.
Mas a mensagem é para todas as idades, principalmente para os adultos, quando você fala de amor, de amizade, do sentido da vida, de natureza. São muitas as reflexões aí, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso e como surgiu a ideia de trazer todas essas experiências para essa exposição agora. Sim, você diz muito bem. É para todas as idades. E na nossa exposição a gente faz o seguinte convite, que eu sempre brinco, é para todas as crianças, as crescidas também, porque eu só tenho ele vai partir do princípio de que todo mundo tem a sua criança interior guardada e que nunca deixa vir à tona, porque o mundo é muito massacrante com as suas regras, com as suas imposições. Então, na nossa exposição, a gente convida para você libertar essa criança interior e seguir as pegadas do Pequeno Príncipe. Essa atualização, e você evocou os desenhos, acho muito importante, assim, o Pequeno Príncipe, ele não começa por texto, ele começa por um desenho, que é o desenho de uma jiboia deglutindo, né, engolindo uma fera. Bom, não é um desenho de livro infantil exatamente, porque é um desenho assustador, é um desenho que representa a morte. E a gente começa o livro com essa morte, a gente termina o livro com a separação, porque o Pequeno Príncipe volta para o seu planeta e deixa o seu corpo, que é, na verdade, um símbolo da morte. Tem novamente uma serpente e tudo. Então, essa universalidade do Pequeno Príncipe, que faz com que ele seja traduzido na China, na Turquia, no Brasil, no Canadá, em qualquer lugar, é porque ele trata realmente daquilo que é genuinamente intrínseco a todo ser vivo, que é a morte. E a partir dessa reflexão, levar a conduzir todos a pensarem se a gente realmente vai morrer, por que vale a pena viver? E aí você disse uma frase perfeita, o sentido da vida. Então, o Pequeno Príncipe, ele propõe uma reflexão sobre o sentido da vida, o valor da vida, mesmo que ela seja efêmera. Quem leu, quem conhece um pouquinho mais o Pequeno Príncipe, sabe o quanto ele trabalha com esse conceito, né, de efêmero. A minha rosa é efêmera, mas ela é única no mundo. Então, a descoberta dos valores, que são sempre atuais, porque uma coisa é perene, que é o nascimento e a morte, e o que tem no meio é o que é discutido no Pequeno Príncipe, de maneira sutil, porque é como uma fábula em vários momentos, o diálogo com a raposa, né, com outros animais, como a própria serpente, mas também com toques de realidade que emocionam, porque quem é que não passou por uma perda, né? Quem já não viveu uma separação? E nesse sentido, é preciso estar leve, é preciso se deixar conduzir sem tantas limitações que a vida impõe. Por isso, é preciso voltar também a esse estágio mais infantil, vamos dizer, mas não é um infantil que não conhece, ao contrário, ele diz que só as crianças sabem o que procuram, como se só as crianças soubessem que existe um valor em tudo isso em algum lugar. Então, é um convite para todas as idades. A linguagem, ela é múltipla, porque o desenho é uma linguagem, o texto é outra linguagem. Então, tanto adultos quanto crianças vão encontrar emoções, vão encontrar motivos de reflexões na exposição Pegadas do Pequeno Príncipe. Muito bom. Inclusive, você ouvinte que está nos acompanhando, ficou com vontade? Quer acompanhar essa exposição? Então, deixei para o final a parte boa, a cerejinha do bolo. A Band News FM vai te levar para descobrir os encantos da Mostra Pegadas do Pequeno Príncipe. Você pode concorrer aos ingressos, lembrando que é no Shopping Vila Olímpia. E a Band News vai ter uma sessão exclusiva para os nossos ouvintes no próximo fim de semana, dia 6 de julho, entre 10 da manhã e meio-dia. 10 ouvintes terão direito a mais 2 acompanhantes cada para curtir essa experiência e vão acompanhar um programa especial do nosso programa Seus Filhos, com a Roseli Saião e a Thaís Dias. Para concorrer é só seguir o @BandNewsSãoPaulo no Instagram, comentar na postagem fixada lá no perfil, que está com a arte do Pequeno Príncipe, com os nomes de quem vai te acompanhar nessa aventura. O resultado será divulgado no dia 4 de julho, depois do Band News São Paulo, primeira edição. Quem quiser mais detalhes para acompanhar essa mostra, Shopping Vila Olímpia, no próprio site do shopping você acompanha detalhes da exposição. Fica até agosto, né? Até dia 25 de agosto, é isso, Mônica?
Sim, até 25 de agosto foi prorrogada. Disponível, então, para você curtir, para você aproveitar. E eu quero agradecer demais, então, a curadora da exposição Pegadas do Pequeno Príncipe, Mônica Cristina Ferreira Correia. Obrigada pela gentileza, parabéns e sucesso. Muito obrigada a vocês todos.